Olá pessoal, vamos para a aula 392, campo elétrico e uniforme. Eu mostrei para vocês em outras aulas as linhas de campo elétrico. Agora nós vamos aplicar a um sistema bem importante, que é o sistema de campo elétrico uniforme, CEL, campo elétrico e uniforme. Quando é que nós vamos ter um campo elétrico e uniforme? Quando nós tivermos duas placas, ó, não é ponto de carga, é uma placa. Imagina que uma mão minha é uma placa metálica condutora carregada positivamente e uma segunda placa também condutora carregada negativamente. Mas não apenas carregada negativamente, mas com um módulo de carga igual, só que sinal contrário. Então uma mais que e outra menos que. Ok? Ou seja, vou dar um exemplo. Essa aqui é mais 50 coulombs, essa é menos 50 coulombs. Aquela região entre as placas, ó, não pode ser, aqui já está ficando fora das placas, não pode ser, porque aqui já começa a não ficar uniforme. A região entre as placas, nós teremos um campo elétrico e uniforme. Ou seja, qualquer ponto entre as placas, sei lá, ponto A, ponto B, ou ponto C, aqui entre as placas, nós teremos não apenas o mesmo módulo, mas nós teremos mesma direção e sentido do campo elétrico. Lembrando que entre as placas, existindo campo, existe a possibilidade de força e não necessariamente a força. Para que haja força, eu tenho que botar uma carga ali dentro desse campo, tá? Então, por enquanto aqui, coloquei a região de campo. Então, o campo elétrico vetorialmente, módulo, direção e sentido, de todos os pontos que estão entre as placas paralelas, o campo é igual, ok? Então, tem que saber, então, como é que eu consigo um campo elétrico uniforme? Com placas planas e paralelas. E essas placas planas e paralelas têm que estar com cargas de sinais contrários. Aí eu tenho um campo elétrico uniforme. Quais as consequências de ter um campo elétrico uniforme? Por exemplo, se eu abandonar uma carga dentro de um campo elétrico uniforme, tá aqui, abandonei uma carga positiva. O que acontecerá com essa carga positiva quando ela tiver velocidade inicial zero? Pessoal, se a velocidade inicial é zero, o que vai acontecer? Essa carga elétrica vai sofrer uma força elétrica. Como ela é positiva, ela sofre uma força elétrica no sentido do campo elétrico, e essa força elétrica ela é dada por E, que é o valor do campo, que é constante aqui no meio, vezes a carguinha Qzinho, que foi a que eu coloquei. Agora, a pergunta que eu te faço. O que vai acontecer com uma carga que estava em repouso e foi abandonada? Pessoal, nós sabemos que se só atuar a força elétrica, digamos, vamos desprezar a força gravitacional, haverá uma força resultante sobre essa carga Qzinho. Por que haverá uma força resultante? Porque se eu desprezar a força gravitacional, a força resultante será a força elétrica. Agora, olha que interessante as conclusões que nós vamos ter aqui. Se esse campo é constante, por que o campo é constante? Ora, o campo é uniforme, o uniforme é sempre igual em qualquer lugar. Se o campo é constante e a carga é constante, qual é a conclusão? A força elétrica sobre a carga entre as placas será constante. Agora, se eu tiver uma força elétrica constante, vai acarretar uma força resultante constante. E se a força resultante é constante, eu terei, já que a massa é constante, uma aceleração constante. E se eu tenho uma carga com uma aceleração constante, essa carga partirá do início, da velocidade inicial zero, em um mRUV. Por que é um mRUV? Porque a aceleração é constante.
Não confunda com velocidade. A velocidade varia uniformemente. E a aceleração, inclusive, pode ser calculada, o módulo dela, com Fr por m, mas Fr é a força elétrica, mas a força elétrica é E vezes Q sobre m. Está aqui a aceleração dessa situação particular. Ok? Agora, uma situação interessante também. Então, nessa daqui, ó, eu desprezei o campo gravitacional. Mas nós podemos, de repente, não desprezar, como aplicando a teoria da página 508 do livro Vereda Digital. Diz assim, uma partícula de massa 2 gramas e carga elétrica 5 microcoulombs é abandonada a partir do repouso em um campo elétrico uniforme de 200 newton por coulomb. Desprezando-se os efeitos gravitacionais, determinar o módulo da aceleração adquirida. Ah, tá, nessa daqui ele desprezou os efeitos gravitacionais. Então o que acontece? Nesse aplicando, exatamente como eu fiz, aplicando a teoria aí do nosso livro. Então eu coloco uma partícula e ela tem 2 gramas. Mas eu vou desprezar a força gravitacional, o peso, só vai ter força elétrica. Então, qual é a aceleração? Olha lá, a aceleração é, bom, força resultante por massa, mas a força resultante é a força elétrica nessa situação, então tá aqui. Só que tem que cuidar. Se eu quero no Sistema Internacional de Unidades, eu precisaria colocar tudo isso no Sistema Internacional. O campo, ele me disse que era 200 newton por coulomb. Beleza, 200 newton por coulomb é Sistema Internacional. A carga tem um módulo de 5 microcoulomb. Opa, 5 vezes 10 na menos 6 coulombs. Sobre a massa, que é 2 gramas. Ó, grama não é Sistema Internacional. Então aqui tem que passar para coulomb e aqui eu vou passar para 2 gramas, é 2 vezes 10 na menos 3 quilograma. Agora está tudo Sistema Internacional. A aceleração vai dar no Sistema Internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Basta resolver isso aqui. Bom, esse 2 simplifica com esse 2, vai sobrar 100. 100 é 10 na 2, ó, 100, 10 na 2. Aqui eu tenho 10 na menos 3 com 10 na menos 6. 10 na menos 6 menos 3. É menos 6 mais 3. Então dá 5 vezes 10 na 3. E vezes 5 vezes 10 na... Opa, desculpa. 5 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 2 vai dar 5 vezes 10 na menos 1 metros por segundo ao quadrado. Aqui nesse momento eu já conto que vocês sabem fazer aqui essas operações com potência de 10, aí como nós já aprendemos nas aulas anteriores. O importante da física aqui é tu entender que nessa situação a força resultante foi a força elétrica, tá? Bom, poderia acontecer também, como no avaliando o aprendizado, eu não vou fazer toda a questão, mas no avaliando o aprendizado, ele não despreza a força gravitacional. Então tem que cuidar se a questão despreza ou não despreza. Então, no avaliando o aprendizado lá do teu livro, tem o quê? Tem uma carga de 5 gramas e carga elétrica mais 6 microcoulombs. É a questão número 11, só para vocês terem uma ideia. E ela está entre 2 placas paralelas, tá? Aí ele julga as proposições a seguir, ele te dá o valor do campo e pergunta o que acontece aí com a partícula, tá? Então a partícula positiva está aqui e ele diz que tem um campo, ó, entre placas paralelas, de baixo para cima. Bom, se o campo é de baixo para cima, eu já posso, então, supor que essa é a placa positiva e essa é a placa negativa do céu, do campo elétrico uniforme. Aí ele diz assim, a massa é 5 gramas, o campo é 5.000 newton por coulomb, a gravidade, ó, tem campo gravitacional. Então a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e aí tem o campo com um módulo de 5.000 newton por coulomb. Bom, o que acontece com essa partícula? A força gravitacional puxa ela para baixo, a força peso puxa ela para baixo. Mas cargas positivas dentro de um campo elétrico
sofrem forças no sentido do campo. Então está lá a força elétrica para cima. Aí ele pergunta assim, a partícula permanece em equilíbrio, movimentos verticalmente para cima, para baixo, para cima, como é que é? O que acontece? Bom, nós temos que comparar essas duas forças para saber se está em equilíbrio ou não. Então, vamos ver. A força-peso, ele me deu a massa, 5 gramas. Massa, 5 gramas, ou seja, 5 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Então eu tenho que pegar agora e calcular a força-peso, que em módulo é m vezes g, que é 5 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na 1, que é a gravidade. Então a força-peso, 5 vezes 10 na menos 2 newtons. E a força elétrica, quanto é o módulo dela? Eu já sei que é para cima, porque a carga positiva sofre força no sentido do campo. A força elétrica é o módulo do campo vezes o módulo da carga. Então, a força elétrica para cima vale 5 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Ele me falou que a carga é 6 microcoulomb, 6 vezes 10 na menos 6. Então, o valor da força elétrica é 30 vezes 10 na menos 3. Tá? 10 na 3 vezes 10 na menos 6, somos expoentes, 10 na menos 3. Isso aqui colocando, ó, aqui vai dar o quê? Vai dar 3 vezes 10 na menos 2 newtons. E eu comparo e vejo que a força-peso é maior que a força elétrica. Então o movimento é vertical e é para baixo. Tá? Ó. Então, por que é vertical e para baixo? Porque existe uma força resultante e essa força resultante é a resultante do peso da força elétrica e é para baixo a FR, que inclusive é fácil de fazer, né? É essa menos essa, 2 vezes 10 a menos 2 newtons para baixo, portanto haverá aceleração para baixo. Aí tu vai fazer a conta ali, a dinâmica, mas o que interessa é que às vezes não se despreza a força gravitacional e às vezes não se despreza. Tá certo, pessoal? Então aí está a aula sobre campo elétrico e uniforme. Dê uma atenção especial porque isso aí aparece muito nas provas. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!